partir de um diagnóstico de TEA, quais testes genéticos seria importante a pessoa começar? Quais são mais importantes para nortear as próximas etapas ou as próximas fases da vida de uma criança com autismo? Eu entendo que para a gente definir quais os testes genéticos estão indicados, a pessoa com TEA precisa passar por uma avaliação com o médico geneticista. Porque a primeira coisa que o médico geneticista vai fazer é diferenciar os casos que são de uma possível síndrome, ou seja, um conjunto de sinais e sintomas onde o autismo é um dos sinais apenas, do autismo não sindrômico. Porque existem testes específicos para o autismo sindrômico e testes para o autismo não sindrômico. Só para dar um exemplo de um teste específico para caso de autismo sindrômico, se o paciente tem sinais e sintomas que lembram muito a síndrome do X frágil, então nós faremos um teste de DNA específico para o gene FMR1 que está alterado nos casos da síndrome do X frágil. Já se o paciente tem um TEA não sindrômico, não faremos este teste. E aí faremos 2 outros testes em sequência. O primeiro deles é o chamado CGH, ou CGH-HI, que é a hibridização genômica comparativa. É um exame de sangue que vai olhar profundamente dentro dos cromossomos para ver se a pessoa foi formada com a falta ou com a duplicação de um pequenino pedaço dentro dos cromossomos. Esses pedaços são pequenos a ponto de não serem vistos pelo tradicional exame de cariótipo da genética. Então, o exame de cariótipo ele não é exatamente o exame mais indicado para investigar a genética de alguém que tem TEA, porque muito dificilmente ele dará um resultado alterado. Você tem que fazer um exame que olha mais profundamente do que o cariótipo pode fazer, e é o CGH. Ele tem uma chance de encontrar uma explicação genética para vulnerabilidade ao autismo, importante ressaltar isso, em torno de 10% nas crianças que têm um TEA não sindrômico e de 30% nas crianças que têm um TEA sindrômico. Quando esse exame dá alterado, geralmente não precisa fazer mais nenhum outro exame e virá um mundo de informações que eu considero muito úteis para o paciente e para os seus familiares. Talvez uma grande limitação é que na maioria das vezes, como viram pelas frequências, o exame não dará alterado, ele dará normal. É uma situação assim paradoxal, porque muitas vezes eu torço para que o exame dê alterado, porque eu sei que aí virão muitas informações para a família. Quando ele dá normal, então pode-se optar por um exame ainda mais profundo do material genético, que vai olhar não se está faltando um pedaço de um cromossomo, vai olhar dentro dos genes para ver se tem uma alteração dentro de um único gene. Esse exame se chama sequenciamento do exoma e ele deve ser feito na sequência de um teste de CGH normal. Então ele poderá detectar alterações genéticas que o CGH não detectou. Aproveito a oportunidade desta pergunta para dizer que o exame de CGH é coberto por todos os planos de saúde, eu disse todos os planos de saúde, obrigatoriamente por lei, e também aproveito para informar que, por enquanto, o exame do sequenciamento do exoma não é coberto obrigatoriamente, não é coberto por nenhum plano de saúde, e isso obviamente também vai pesar na decisão de como e quando fazer cada um desses exames, quando a família tem um plano de saúde. Infelizmente, esses exames ainda não estão disponíveis de maneira ampla nos pacientes do SUS, mas a gente espera que no futuro, bem breve, também estejam disponíveis para quem depende do atendimento pelo SUS. Doutor, quais outros exames genéticos que contribuem para o tratamento do TEA e que são indicados e que estão disponíveis nos planos de saúde? Então, existem outros exames daí para causas específicas. Por exemplo, se a gente suspeita que o nosso paciente tenha um TEA porque tem um erro inato do metabolismo, uma deficiência enzimática que está levando ele a ter o TEA, então existem exames que podem comprovar que tipo de enzima está faltando, né?
Então existem exames específicos que dependem justamente das dicas que o médico geneticista tenta captar na consulta para verificar se o TEA é um TEA puro ou não sindrômico ou se ele é uma consequência de uma outra alteração. Fora desse tipo de exame, outros exames não têm hoje grande utilidade. Então, já que você me deu essa oportunidade, eu até gostaria de esclarecer, porque eu ouço muito dos meus pacientes a respeito de um exame que é feito nos Estados Unidos por uma empresa chamada 23andMe. E esse é um exame que não tem nenhuma utilidade para a pessoa com autismo, porque essa própria empresa, ela não está autorizada legalmente a fazer o sequenciamento do exoma da forma como ela vem prestando esse serviço de maneira direta às pessoas, sem passar pela interferência de um médico no processo. Então eu ouço muitas vezes pessoas que recebem um kit em casa, um cotonete, coletam a saliva, mandam pelo correio para os Estados Unidos e recebem o resultado no computador. Então é o tipo de situação que obviamente é completamente inadequada e que a chance de trazer um problema grave e uma interpretação errada da sua variabilidade genética é gigantesca. Então sempre consultar profissionais especializados na área, porque esses a princípio são os que têm o conhecimento do que é útil e do que pode ser até maléfico. Se uma família chega ao médico geneticista hoje com um diagnóstico já fechado de TEA, o primeiro encaminhamento do médico seria então fazer o exame do CGH, é isso? Isso, mas lembre-se, primeiro o médico vai ter que avaliar para ver se aquele paciente pode ter alguma síndrome. Né? Tem que lembrar sempre disso, entende? Isso é uma consulta. Entendi. Né? Porque na consulta eu vou ver, não, mas espera aí, você quer fazer um CGH, mas eu estou vendo que o teu filho tem estes sinais que lembram muito a síndrome do X frágil. Detalhe, o CGH não detecta a síndrome do X frágil. Então eu insisto, a avaliação inicial é muito importante, senão você pode ir por um caminho completamente errado, pode ter até custos desnecessários, como já aconteceram várias vezes, e o médico geneticista é treinado para te dar o melhor planejamento dos exames de acordo com tudo que nós conversamos até agora aqui. Quanto custa hoje um exame de sequenciamento de exoma? O exame de sequenciamento de exoma custa em torno de 9.000 a 12.000 reais. É um exame bastante caro e, como eu falei, não é coberto pelo plano de saúde, né? Então ele é bastante inacessível a muitas pessoas, essa que é a grande verdade. Eu, dito isso da maneira mais clara que eu posso dizer, eu queria dizer que há 2 anos atrás, esse mesmo exame custava 22 mil reais. Né? E por que está dizendo isso? Não, para mostrar que à medida que esses exames vão ficando mais disponíveis, até mais populares, se é que eu posso usar esse nome, o preço naturalmente vai caindo. Então, quem não tem condições hoje de fazer um exame desse tipo, espere um pouco, que daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu tenho certeza absoluta que essa queda no preço dos exames vai continuar. E também eu tenho uma grande expectativa de que daqui a 2 anos, esses exames do sequenciamento do exoma possam estar inseridos no rol de procedimentos da ANS e possam estar acessíveis pelo menos para 25% da população que tem um plano de saúde, coisa que hoje ainda não é. Essa popularização da informação sobre o autismo, como por exemplo essa capa da Teja, livros que recentemente o evento que tivemos hoje, esses eventos justamente que discutem isso e alcançam uma abrangência maior, o doutor acha que esse tipo de popularização da informação sobre o autismo contribui de certa forma para uma pressão em torno dos planos de saúde e das próprias agências de saúde para eu não tenho a mínima dúvida, porque quanto mais informação sobre tudo, né, sobre saúde, sobre autismo, sobre política, a população tiver, mais a cidadania será exercida. Então, com certeza, enquanto não há pressões da sociedade, às vezes algumas instituições entendem que não há demanda, né?
E não havendo demanda num país onde há que se estabelecer muitas prioridades, a prioridade vai para outros caminhos. Então, uma sociedade democrática funciona dessa maneira. Há que se demonstrar as demandas para que os gestores possam compreender a importância dessas situações e priorizar aquilo, porque existem pessoas que precisam dessas demandas. Todos sabem que existem comorbidades dentro do transtorno de espectro autista e parte dessas comorbidades, parte delas, a gente pode esclarecer com os exames de genética quando dão alterados. Se um paciente tem uma alteração num determinado pedaço de um cromossomo, a gente sabe que aquilo está associado, por exemplo, a ter epilepsia. Já se for em outro, não está tão associado a ter epilepsia, mas talvez possa ter obesidade, ou esquizofrenia, ou diabetes. Então a gente pode se antecipar medicamente a sintomas que têm grande chance de vir a aparecer, diagnosticando eles precocemente e, obviamente, com resultados muito melhores no tratamento. Essa alteração, ela não é certeza de que essa pessoa vai ter essa comorbidade, mas ela tem essa possibilidade, então a pessoa já pode ficar alerta. Exatamente, e essa informação vem junto com o resultado alterado. Teu filho tem uma alteração nesse pedacinho do cromossomo 15, 60% das pessoas que têm isto vão ter, por exemplo, escoliose, um desvio da coluna. Bom, 40% das pessoas que têm isso não vão ter escoliose, mas você não ia nem se preocupar com a coluna vertebral do seu filho. O exame mostra que você deveria dar uma atençãozinha para isso.